Tarde? Boa tarde, gente. Boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, sei lá, boa madrugada, não sei que hora que vocês vão ver esse vídeo. Mas hoje a gente vai para a nossa nona lição e é sobre iniciação. O que é a iniciação na bruxaria? E eu gosto de começar colocando as suas coisas nas suas devidas caixinhas, de acordo com as concepções que eu tenho sobre o tema, tá bom? Então, primeiro, o que é iniciação? Iniciação pode ser tida, né, como um processo que leva a pessoa a algo, a um estado. Esse estado, dentro da bruxaria, é um estado de espírito, é um estado de seus corpos, enfim, sua mente, suas emoções, você como um todo, sua alma. Esse estado iniciático ou de iniciado, esse estado é um estado de despertar. Despertar para quê? Despertar primeiro para suas potencialidades, para suas questões e despertar para os tar mistério, né? Para os tais mistérios da arte. A gente já chega aí, tá? Não só da arte, né? Os mistérios de determinados caminhos. Então, quando a gente fala de iniciação, a gente pode estar falando tanto de um ritual, e esse ritual é o microcosmo, então é algo que tem todo um significado microcósmico de algo muito maior que acontece na vida de uma pessoa que passa por um processo iniciático. Em outros caminhos, esse estado de desperto, que dentro da arte, na bruxaria a gente chama muito de estado iniciático, né, ou estado de desperto, ou iniciado. Dentro de outros caminhos você vai ter outros nomes para falar disso. Então você vai ter lugares que você vai ouvir o termo iluminado. Você se torna iluminado. E quando eu falo assim iluminado, não significa que é algo assim, tipo, assim, longe de qualquer imperfeição. Não, né? Mas você acorda, você abre os olhos, você desperta para certas coisas. Então, em alguns aspectos se ilumina. Então se enxerga algumas coisas que antes você não enxergava. Sobre si e sobre coisas que estão para além de você. Coisas que estão, inclusive, metafísicas. Isso é iniciação. Agora, iniciação não é uma exclusividade de bruxaria, de caminhos bruxísticos, por assim dizer, né? Então, de vertentes e tradições de bruxaria, seja uma bruxaria tradicional, seja uma bruxaria moderna. Tampouco o conceito de iniciação é indissociável, por exemplo, do conceito de sacerdócio. Eu gosto de separar, inclusive para poder explicar isso para vocês, eu gosto de separar assim, a iniciação sob duas óticas. Então você vai ter a iniciação, que é a iniciação, essa que eu tô falando, que é a real iniciação, que é a iniciação, é a transformação interna, substancial, da sua substância, você sendo quem você compreendendo alguns mistérios sobre si mesmo, despertando para várias coisas. Gente, essa iniciação, que na verdade acontece várias vezes, né? Esses despertares acontecem várias vezes, e aí, né, várias etapas e ritos iniciáticos, dependendo dos caminhos, vão ser a representação microcósmica desse despertar, que acontece na vida, né? Pode ser também depois de morto, pode ser em outros planos e tal, com certeza existe, né? Mas nem dá pra gente entrar aqui, né? A gente vai falar do que a gente tá sabendo aqui no consciente, aqui na nossa vida. Então, isso não é uma exclusividade do caminho da bruxaria. Então, não é só na bruxaria que você encontra isso. Tanto que você conhece, vocês já ouviram falar, então pesquisem sobre escolas iniciáticas, que são escolas de mistérios, também chamadas assim, mas antigamente se chamava escolas de mistérios. Mas são escolas iniciáticas, inclusive tem ainda hoje isso, né? E essas escolas de mistério não são para formar, não é uma escola de sacerdotes necessariamente. Entenderam isso? Não necessariamente. Agora, é fato que para ser um sacerdote é recomendável que você seja um iniciado. Entende por que está muito relacionado isso? Um sacerdote é aquele que vai exercer o papel de comunicador, por assim dizer, dos mistérios, dos deuses, da fé, né, daquilo que é sagrado para você,
para os seus pares, para os seus iguais. Ele é como se fosse um intermediário ali que vai te orientar, por isso ele te orienta, né? Que vai te orientar espiritualmente para que você percorra os caminhos para esse despertar. Então, por óbvio, que se ele vai fazer isso, então ele tem que ter percorrido também, né? Então ele também tem que ter despertado isso nele. Então, essa iniciação interna, às vezes a pessoa, gente, eu costumo dizer assim, esse despertar, ele não precisa nem necessariamente estar relacionado diretamente a algo espiritual, embora seja profundamente espiritual na minha percepção. Eu percebo pessoas que descobrem, têm esses despertares, esses momentos iniciáticos, no esporte, por exemplo, praticando esporte. Então, não necessariamente isso vai estar vinculado a uma religião, por assim dizer. Mas, né, as religiões, no geral, pelo menos deveria ser, né, para nos levar a conhecer o melhor de nós e para que a gente possa trazer nos nossos comportamentos o melhor de nós. Então, esses processos vão acontecer. Mas dentro da bruxaria, a bruxaria eu penso assim, até como resgate de muita coisa, ela ainda é muito pueril na minha percepção. Já amadureceu bastante em alguns aspectos, mas ainda é muito pueril. Então, é muito normal que as pessoas pensem assim, para eu ser bruxo eu tenho que ser sacerdote e tenho que ser um iniciado. Né? E só vou ser um iniciado se eu for um sacerdote. E aí eu só vou ser um iniciado sacerdote se eu estiver dentro de um grupo. Né? E não é bem assim. Existe um outro aspecto também dessa iniciação que eu chamo de iniciação formal, que guarda uma relação também mistérica. Quando eu digo formal, não é só de estudar, aprender como faz um círculo, como que faz um ritual e tudo mais. Tem a ver. Mas também tem muito a ver com a inserção tua nos mistérios e na egrégora daquele clã, daquela tradição, daquela vertente. Então, por isso que se chama iniciação. Embora a iniciação não signifique travar os primeiros contatos com a bruxaria, me iniciei na bruxaria, tipo, comecei agora, né? Não. Tecnicamente, ela é o início, mas ela é o início, então, da tua vida enquanto desperto nos mistérios da arte. E esses mistérios da arte, no sentido amplo, eles vão ser traduzidos a partir de grupos, a partir de pessoas, e aí se formam o que a gente conhece como egrégoras, como caminhos, como vertentes, como tradições de bruxaria. E cada tradição, cada clã vai ter os seus próprios mistérios, vai ter os seus guardiões, vai ter quem são os seus deuses, vai ter, enfim, uma série de coisas de dentro que acontece depois da sua iniciação, depois que você se torna tão preparado. Então, normalmente na bruxaria, como que acontece? Na bruxaria moderna, eu vou falar com base no que eu sei, mas isso vai variar muito de grupo para grupo. Então, você vai lá, vai pedir para entrar naquele grupo e vai passar por um processo de treinamento até que você se torne um iniciado. Em alguns caminhos da bruxaria, automaticamente, passando por isso, você se torna um sacerdote e automaticamente você tem que iniciar uma pessoa, né? Então é uma escola de sacerdotes iniciadores para perpetuar aquela tradição. Mas eu entendo, e aí eu trouxe até isso dentro do meu clã, não é assim que funciona, né? E aí você tem todo um treinamento para se tornar isso, né? Não é porque você se iniciou que você já se torna um iniciador, assim, ato contínuo. Uma coisa é se tornar iniciado, outra coisa é se tornar iniciador. Mas até por eu entender que a iniciação, ela não é algo exclusivo de sacerdotes, então a pessoa chega no estado de desperto, mas não necessariamente ela vai ser um sacerdote, é que eu entendo que existe a figura, por exemplo, do praticante, que é aquele que vai vivenciar os mistérios da arte, mas ele não é um sacerdote daquele caminho, entende? Ele não é um sacerdote, por exemplo, dentro de semente a gente tem a figura do praticante. O praticante, ele pode passar por todos esses despertares e tudo mais, que é próprio da iniciação, mas ele não é um sacerdote, ele não vai ser treinado para ser um sacerdote, ou seja, ele não vai ser alguém que vai ser um guardião da egrégora do semente ancestral, porque é uma das coisas que acontece quando você se inicia dentro de uma tradição, né? Você se torna uma amálgama ali, uma parte daquilo. Mas ele vai ter, o praticante vai ter esses despertares.
E dentro do que eu concebo, e inclusive dentro do meu clã assim também instituí, tampouco aquele que se inicia, aquele que se torna sacerdote, tampouco precisa necessariamente ser um iniciador. Às vezes ele vai ser o que eu falo como um sacerdote conselheiro, o irmão mais velho, alguém que vai ter os despertares, vai ser um guardião daquela egrégora, mas não necessariamente tem chaves de legado, né? Não necessariamente vai levar isso para outras pessoas, vai ter uma célula, vai querer orientar outras pessoas como diretamente com vínculos diretos iniciáticos. E você tem aquele que quer sim guardar aquela egrégora, levar esse legado e iniciar outras pessoas, ensinar outras pessoas com base nessa egrégora. E aí na bruxaria muitas vezes as pessoas falam assim, não pode alguém que seja um auto-iniciado, pode até ser auto-iniciado, mas um auto-iniciado ele não pode ser um iniciador de uma pessoa, né, ou de grupos e tal. E eu discordo disso, eu acho que isso não tem a ver, e eu sou auto-iniciada, né, então eu vejo que isso funciona assim. Agora, o que não existe é aquilo que a gente já falou, né, assim, eu vou me auto-iniciar na tradição ali da vizinha, né, porque é muito legal aquela tradição, então eu vou me auto-iniciar. Isso não, né, obviamente. Mas eu acredito que é possível sim, até porque o que a gente está falando, voltando ao conceito de iniciação, é sobre auxiliar uma pessoa, primeiro, nessa mudança substancial, que é a real iniciação, essa é a real, e para isso nem precisa estar vinculado a uma religião, essa é a grande realidade, na minha percepção. Então, um sacerdote, ele vai auxiliar uma pessoa nesse sentido, né? Então, ele tem que ter passado ali por isso, óbvio. Segundo, você, enquanto guardião de uma egrégora, enquanto criador de uma egrégora, alguém que iniciou, que começou uma egrégora, e alguém um dia começou, né? As pessoas não gostam muito de falar disso, né? Tipo, quem que iniciou o primeiro bruxo, né? As pessoas detestam, falam, não, hoje a gente não fala mais isso, porque já tem muitas tradições e tal. É verdade, mas a bruxaria é muito livre, né? Então você, enquanto alguém que se desenvolveu e que acessou alguns mistérios, você pode transmitir isso para aqueles que confiam em você, né, e que acreditam em você. Você, com certeza, deverá ser sincero e verdadeiro na sua essência, né, de quem você é, sem mentiras, com as coisas também de mentir, iniciação, né, sem mentiras, mas você deve satisfação apenas para aqueles que querem aprender com você, que querem renascer, né, que é assim que também se diz sobre a iniciação, a partir de você. Então, funciona ou não funciona ser um auto-iniciado que monta um grupo, que monta um clã? Na minha percepção, funciona sim, se ele despertou e se ele acessou certas coisas, e para mim são muito mistéricas, que um dia a gente vai conversar sobre isso, e ele estruturou todo um clã, toda uma egrégora, e outras pessoas querem aprender, querem viver a bruxaria a partir daquilo que esse auto-iniciado aprendeu, desenvolveu e pratica na sua vida, ninguém tem nada a ver com isso, né? Agora, a opinião é de cada um faz o que quer, tá bom? Então é isso, gente, por hoje. Amanhã a gente volta com outra lição e eu espero que vocês tenham gostado desse nosso papo de hoje. Beijos!